Meus queridos, uma das grandes perguntas, talvez a mais profunda de todas, que nós como seres humanos fazemos é: o que é a verdade? A verdade é aquilo que nós, como seres humanos, buscamos ao longo de toda a nossa vida. E de uma forma geral, a humanidade tem perseguido essa questão desde os primórdios. Nós sabemos que na época de Jesus, uma das grandes perguntas era, afinal de contas, o que é a verdade? Isso foi bem expressa por Pôncio Pilatos no momento que ele estava julgando a Jesus Cristo, e ele olha para Jesus e diz: mas o que é a verdade? Nós sabemos que Jesus, certa vez, ele fez a referência a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus ele se identificou como a verdade, mas no mundo que nós vivemos, nós continuamos buscando verdade. Aliás, até parece que ultimamente não existe mais uma verdade. Diz-se que nós vivemos num mundo do pós-verdade. Seja lá o que isso venha a significar, um mundo onde a verdade ela é relativa. E até é estranho porque essa própria afirmação de que a verdade é relativa soa como uma verdade que é relativa. Então, ela cai numa contradição intrínseca dentro dessa própria questão. O que é a verdade? Durante muito tempo as pessoas têm se perguntado isso. E como eu disse, nesse mundo que nós vivemos, numa espécie de pós-verdade, onde tudo é relativo, onde nada tem nenhum parâmetro, fica a questão cada vez mais intrigante para nós. E não apenas nós vivemos no mundo do pós-verdade, onde que as coisas não têm um valor verdadeiro, intrínseco em si, mas nós vivemos num mundo em que as verdades elas não são assim tão verdadeiras. Podemos falar que nós vivemos no mundo das verdades nós podemos falar que nós vivemos no mundo das verdades mentirosas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, verdades mentirosas. O que seria uma verdade mentirosa? Nós vamos falar um pouco também sobre essa questão, mas desde o ponto de vista de um dos profetas do Antigo Testamento. Um dos últimos cultos que nós tivemos falando sobre os profetas, nós abordamos o profeta Oséias. E Oséias viveu no 8º século antes de Cristo, e contemporâneo a ele existiam outros profetas que estavam também vivendo, profetizando, e um deles é o profeta Miqueias. E agora nós vamos ver um pequeno vídeo apresentando quem foi esse profeta e um pouco sobre o livro dele, para nós podermos então entrarmos na meditação de hoje. Assistam aí o vídeo sobre o profeta Miqueias. Miqueias foi profeta na aldeia de Morosete, em Judá. Ele predisse que Israel e Judá seriam devastados. Miqueias conhecia bem a vida no campo. Isso fica claro nas ilustrações que ele usava. Ele foi profeta por uns 60 anos durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Miqueias completou seu livro em Judá algum tempo antes do ano 717 a.C. Oséias e Isaías escreveram suas profecias nessa mesma época. Miqueias predisse a destruição de Jerusalém, que aconteceu muitos anos depois da sua morte. Mas pode ser que ele tenha visto a destruição de Samaria, capital de Israel. O livro de Miqueias tem 7 capítulos. Os capítulos 1 e 2 falam sobre a rebeldia de Israel e Judá, as injustiças que aconteciam, por exemplo, contra mulheres e crianças, e a promessa de Deus de que seu povo voltaria a Jerusalém e seria ajuntado como ovelhas no curral. Os capítulos 3 a 5 mostram as acusações de Miqueias contra os líderes da nação, os profetas e os sacerdotes, por causa da sua maldade e ganância. Em resultado, Sião seria arrasada e Jerusalém se tornaria montões de ruínas. No entanto, Miqueias predisse que, na parte final dos dias, a adoração verdadeira seria elevada acima da religião falsa. Você sabia?
Em Miqueias 5:2, o profeta foi inspirado a escrever que o Messias nasceria em Belém Efrata. Essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu nessa cidade. Os capítulos 6 e 7 mostram que os comerciantes ignoram as leis de Deus e enganam seus irmãos israelitas usando balanças e pesos adulterados. Miqueias também fala de sua confiança em que Jeová vai ouvir seus pedidos por ajuda e mostrar amor leal pelo povo de Israel. E como a adoração verdadeira será restaurada para uma posição elevada por meio do reino de Deus. Como nós podemos ver nesse vídeo, o livro está dividido basicamente em 3 categorias, né? E eu gostaria de meditar um pouco com vocês a respeito desse livro de uma forma geral. Eu quero apresentar para vocês a dinâmica do livro de Miqueias, que muitas vezes nós não falamos nele, né? Nós mal conhecemos essa história desse homem. E, na prática, o livro de Miqueias tem alguns pontos que ele gosta de ressaltar, que, na verdade, eram o que estava sendo ressaltado pelos profetas naquela época. Como eu disse para vocês, haviam profetas contemporâneos. Por exemplo, Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías. Isaías, famoso, né, do Antigo Testamento, o profeta que falou muito a respeito do Messias, a respeito daquele que viria da raiz de Jessé, que seria o Salvador. Nós também temos, mais ou menos nessa época aí, profetas como Amós, como o próprio Oséias. Nós temos Obadias, provavelmente também fazendo parte de um círculo de profetas que está nessa época aí profetizando. Agora, profeta Miqueias, nos seus primeiros 3 capítulos, ele fala de algo que parece que é muito contemporâneo hoje, algo muito que nós vemos nas nossas televisões e nos rádios, nos meios de comunicação, nas redes sociais. O livro de Miqueias fala a respeito de fake news. Isso mesmo. Já aí há mais de 2.700 anos atrás, o profeta Miqueias abordava essa questão das fake news. Por que fake news? Porque no capítulo 2, no versículo 7 e também no 6, nós vemos que pessoas estavam propagando falsas notícias, ou seja, falsas palavras de Deus. Diz assim o versículo 6 do capítulo 2. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. A descendência, ó descendência de Jacó, é isso que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? Então veja bem, o profeta Miqueias está dizendo que existiam pessoas que estavam no meio do povo, e lembre-se que, conforme nós vimos no vídeo, ele está profetizando para o povo do Reino do Norte, né, o povo de Israel, e ele está apontando uma questão muito importante, porque Deus havia já profetizado através, como nós falamos de Amós, estava profetizando através de Isaías, estava profetizando através de outros que nós nem sequer conhecemos os nomes, porque não foi registrado no registro aqui bíblico, né? Esses homens estavam falando a respeito da possibilidade de Deus estar mandando o povo para o cativeiro. E como nós vimos e nós sabemos pela história, né, no ano de 722 a.C., Deus mandou os assírios contra o reino do norte, contra o reino de Israel, e eles foram levados em cativeiro, cumprindo assim as profecias anteriormente ditas por esses profetas que nós estamos vendo aqui, como foi Oséias, como é Isaías, Miqueias e Amós. Mas é interessante notar que existia um outro partido. Existia o partido do vai ficar tudo bem. Não vai ter problema nenhum. Não importa o que está acontecendo, Deus não vai mandar a gente para o cativeiro. Deus não vai atuar dessa forma.
Eles até diziam, o Espírito do Senhor perdeu a paciência por acaso? Será que é isso? Será que Deus perdeu a paciência com a gente? É claro que não, diziam esses propagadores de fake news. É claro que não. Deus não vai mandar a gente para o cativeiro. Deus não vai trazer juízo sobre nós. Vai ficar tudo bem, gente. Não importa o que você esteja fazendo, o importante é você ter boas intenções. Tanto faz a que Deus você esteja cultuando. O importante é a intenção que está dentro de você. O importante é que você está buscando alguma coisa espiritual. E alguns até poderiam, se fôssemos hoje, dizer, o importante é o amor. Não importa a forma de amor, mas o importante é que as pessoas amem, né? O importante, como muitos dizem, é a felicidade. Você precisa ser feliz, você merece ser feliz. O importante é o dinheiro, né? Será que realmente isso tem alguma importância? Será que a intenção ela é a última a dizer se algo está certo ou errado, se algo é verdadeiro ou falso? Será que a minha intenção é o que julga todas as coisas? Mas se a minha intenção for diferente da intenção de uma pessoa que está ao meu lado, elas forem contraditórias, como é que a gente vai regular isso? O que está certo? O que é verdadeiro aqui? Em Miqueias, no capítulo 2, como uma forma nós vimos aqui, de uma forma geral, do 1 ao 3, ele vai falar basicamente as mesmas coisas. Tem gente por aí propagando fake news. Em Israel está se propagando isso, está dizendo, ó, não importa, o que importa é que Deus está cuidando da gente, Deus é amor, Deus jamais vai fazer uma coisa de mal contra a gente, mesmo que nós estejamos fazendo coisas terríveis, mas Deus nos ama, e o que importa na verdade é que eu seja feliz. Então se eu quiser fazer as coisas erradas, tudo bem, se eu quiser usar drogas, tudo bem. Se eu quiser adulterar e ter várias pessoas na minha vida, tudo bem. O que importa é a minha felicidade. Será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo bem? Não importa o que eu tenha que fazer, mas o que é necessário para mim é ter dinheiro. Então eu piso nas pessoas, eu passo por cima, eu minto, eu vou lá e roubo, mas o importante é ter dinheiro. Você está percebendo quão atual são essas palavras de Miqueias? Haviam pessoas dentro do povo que eram os líderes religiosos, que eram aqueles que se diziam espirituais, mas que estavam levando o povo para o engano. Tudo vai ficar bem. Mas a verdade é que as coisas não estavam bem. As coisas estavam muito mal. E Deus estava dizendo, olha, daqui a pouco eu vou trazer juízo, daqui a pouco eu vou fazer o julgamento sobre vocês. Outras coisas que nós podemos ver, por exemplo, a partir do versículo 11, né? Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Deus está dizendo através do profeta, ó, vocês só acreditam em gente que falam coisas boas. Vocês não querem ninguém que chegue em você e trate o problema como ele deve ser tratado. As pessoas, desde a época do profeta e até mesmo antes, podemos dizer desde a época lá de Gênesis 3, elas querem ouvir o que lhes agrada ao coração. Então, muitos hoje dizem assim, mas Deus é amor, Deus é pai, então como pai ele não vai fazer nada contra mim porque eu sou filho dele e ele me ama. O problema não está no amor de Deus e não está no fato dele ser chamado de pai, porque Jesus assim o chamou, mas está no fato de nós assumirmos que esse pai ele não tem autoridade suficiente para me repreender. A expressão Deus é amor, no sentido bíblico, ela é verdadeira. João fala isso, Deus é amor. Agora, pessoas têm usado isso, falsos profetas têm usado isso, né, para dizer que está tudo bem. Não importa o que você faça, no final das contas, Deus vai te perdoar.
Independente daquilo que você estiver praticando hoje, Deus te perdoa. Mas era isso que Deus estava dizendo aqui na sua palavra, era exatamente isso, o conceito que ele estava trazendo, não só em Miqueias, como nos outros, como nós já estamos vendo aqui nessa série de pregação sobre profetas menores. Outra frase que é fake news, né? A gente falou aqui, né? Deus é amor, Deus é pai. Não é que essa é fake news. O problema é como que as pessoas estão interpretando e usando isso, distorcendo para simplesmente justificar o seu modo de viver. Outra frase que está aqui, você pode ver aí no slide, é: todos os caminhos levam a Deus. Será? Será que é assim mesmo? Nem todos os caminhos vão levar a Deus. Eu acredito que existem vários caminhos que Deus usa para que as pessoas se acheguem até Ele. Você pode contar a sua história, você vai contar o seu testemunho e certamente vai ser diferente do meu testemunho, do testemunho do seu irmão, da sua irmã, das pessoas que estão na nossa congregação, porque cada pessoa teve um encontro pessoal de uma forma diferenciada. Mas não significa dizer que todos os caminhos, todas as religiões, todos os deuses ou todas as minhas crenças levam a Deus. Porque Jesus disse que ele era o único que era o caminho, a verdade e a vida. Então não são todos os caminhos que levam para Deus. Só existe um caminho que leva para Deus. Quando Jesus usou essa expressão, eu sou o caminho, ele usou aqui, para quem, né, sabe um pouquinho aí de português, ele usou um artigo que é determinativo. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E isso é importante nós percebermos. Se Jesus tivesse dito, eu sou um dos caminhos, então você poderia escolher outro caminho para seguir e se chegar até Deus. Mas ele disse, eu sou o caminho. Outra fake news que tem sendo propagada por aí, muitas pessoas dizem, é: Deus nos aceita do jeito que somos. Ela tem um fundo de verdade, mas ela não é toda verdadeira. Porque, veja bem, com isso muitos estão escondendo, né, atrás dessa frase, os seus pecados, os seus vícios e os seus problemas. Dizendo o seguinte: Deus me ama incondicionalmente. Verdade. Ele me aceita incondicionalmente. Até certo ponto, sim. Mas não significa que depois que você começou a caminhada com ele, que você poderá continuar praticando as mesmas coisas que você praticava antes. Paulo já diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. E aquele que adulterava, não adultere mais. Então, Jesus, o Deus, ele nos aceita como nós somos, no sentido de pecadores. Nós somos pecadores e ele está nos aceitando nessa condição. Mas não significa que ele aceita que nós continuemos nesse estado. Nós precisamos ter uma transformação, nós precisamos avançar no nosso caminho com ele, e Deus nos aceita como nós somos, é muito relativo aqui. O que você, eu ou a outra pessoa está querendo dizer com isso? Outra coisa também que as pessoas usam hoje em dia, que eu já ouvi, dizendo assim, mas você não pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Verdade, só Deus que vai te julgar no juízo final. É Ele que vai sentenciar, né, ou que você vai ter vida eterna, ou que você vai para o inferno. Isso é verdadeiro. Agora, eu posso chegar numa pessoa e vendo que ela está fazendo alguma coisa errada e adverti-la de que ela está fazendo algo errado. Eu não estou aqui julgando, né, se ela vai ser salva ou não. O que eu estou julgando é o que ela está fazendo. E nesse sentido eu tenho a possibilidade sim de chegar numa pessoa e dizer, olha, isso daqui que você está fazendo não está certo. Tá? Então muitas pessoas dizem, ninguém pode me julgar, só Deus. Por quê? Porque muitas das vezes querem acreditar na fake news do eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Será? No capítulo 3
nós temos uma situação também interessante. Capítulo 3, ainda falando sobre fake news, né? 3, 2 e 1. Opa, 3, 1 e 2. Então eu disse: ouçam vocês, que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do seu povo e a carne dos seus ossos. E ele diz que essas pessoas estão fazendo um discurso de bem. Não, nós amamos, nós nos preocupamos. Só que na prática, o que eles estão fazendo é justamente matando e destruindo a vida de outras pessoas. Parece um pouco com alguns políticos hoje em dia, né? Falam que estão fazendo as coisas pelo bem da nação, mas quando você vê, eles roubam milhões e milhões, fazendo com que pessoas venham a morrer na fila dos hospitais, pessoas venham morrer por falta de medicação, pessoas venham a ter problemas diversos nas suas famílias. Por quê? Porque foi desviado um dinheiro, mas o discurso é de bem. Só que, na verdade, essas pessoas estão fazendo o mal. Outra fake news que podemos ver aqui nesse texto também são sobre projeções, né? Os profetas diziam, esses falsos profetas diziam: nada vai acontecer, tudo vai ficar bem, no futuro Deus vai dar a vitória para a gente, as coisas vão estar bem, e olha, tranquilo, pode ficar calmo, continua vivendo a sua vida. Uma coisa que eu já aprendi é que números podem ser falsificados. Aliás, vivemos um mundo de falsificação de números, né? Estatísticas podem ser manipuladas, dizem que o papel tudo aceita, né? Então, números, estatísticas, projeções, muitas coisas podem acontecer errado. Vocês, nesse momento da pandemia, do coronavírus, devem já ter visto e ouvido muita coisa falsa por aí, em cima exatamente de estatística, de projeção e de números. Toda hora estão mudando aí as datas de você abrir o comércio, de você voltar para a escola, e aí tem número que cresce, número que diminui, eventualmente tem número que cresce de uma hora para outra, inexplicavelmente, depois esses números baixam. Então, parece que existe muita manipulação de dados aí. Era o que acontecia nessa época. O povo dizia: vamos buscar os profetas, vamos buscar os líderes para ver o que eles nos dizem. E os líderes, sabendo que a situação não era boa, mas eles mentiam para o povo, dizendo: está tudo bem, nada de ruim vai acontecer, a economia está boa, nós fizemos aí um tratado de paz com os nossos inimigos, eles não vão invadir, não vai ter seca, não vai ter fome, não vai ter nada. O problema todo não é na fome ou na seca e tudo mais, porque isso só são consequências, onde o problema verdadeiro é andar longe dos caminhos de Deus. E nesse sentido, Miqueias capítulo 6, versículo 7, nos traz a solução daquilo que Deus exige para que as coisas ruins não aconteçam. Para que as fake news não sejam fake news, mas sejam as boas novas, as good news, né? Deus exige, olha só no versículo 7, capítulo 6, versículo 7 de Miqueias. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade, ou a bondade em algumas traduções, e ande humildemente com o seu Deus. Está vendo que o que Deus quer, exige das pessoas para que as coisas se caminhem bem, não é espalhar otimismo. Otimismo, ele é bom, por um lado, certo momento, se você está meio mal, né, você precisa ser otimista, você precisa olhar para frente, tudo mais, isso não tem problema nenhum. O problema todo é que o otimismo sem um arrependimento, sem um voltar-se para Deus, sem um caminhar com Deus, ele é apenas uma ferramenta de enganação. Na sua vida, na minha vida, o que Deus ele está
exigindo, ele não está pedindo, ele não está solicitando, ele não está sequer lançando uma ideia. A palavra diz que Deus exige, e essa é a melhor tradução da palavra no original. Ele exige. Você já teve um chefe, um patrão que exigia coisas? E você olhava para ele e dizia, tá, então eu vou fazer se eu quiser. Será que é assim que funciona? Não é assim que funciona. A palavra exige atitudes. Para ser redundante, a palavra exigir exige mudanças, exige ações, né? E olha o que Deus fala. Ele não fala aqui de que você tem que dar o dízimo e aí Deus vai te abençoar na sua vida. Que você tem que ajudar a velhinha a atravessar a rua, né, com essa intenção e de receber algo. A palavra de Deus não diz que pregar aqui é o que Deus exige do seu povo. Ele não fala de que você tem que fazer alguma coisa a não ser 3 pontos. Olha quais são os pontos. Praticar a justiça, amar a bondade e andar pelos caminhos de Deus. Andar humildemente com Deus. E aqui fica toda a questão. Nós temos amado a justiça. Vamos olhar ali um pouco esses líderes, esses profetas, esses sacerdotes que estavam direcionando o povo. Primeira pergunta é, eles amavam a justiça? Eu convido você, durante essa semana que nós teremos, você lê o livro de Miqueias, são apenas 7 capítulos, é um livro bem curto, e que você possa meditar, e você perceba que o grande ponto que Deus está reclamando do povo do povo e dos líderes principalmente, é de que eles não amavam, que eles não praticavam a justiça. Sabe o que é ser justo? Ser justo é você fazer o que é correto, o que é justo. Quando você recebe um troco a mais, você devolver aquele troco que foi a mais. Você tinha que receber ali 15 reais e a pessoa se confundiu na hora de te dar o troco e te deu, digamos, 25 reais. E muitas vezes as pessoas dizem, que legal, saí ganhando nessa, me dei bem. Alguns vão dizer assim, foi Deus que deu isso para mim, né? Ou então vão justificar aquilo dizendo, eu estava precisando. Ou então é resposta de oração. Mas aquilo não lhe pertence. Isso também é ato de justiça. Sabe aquela questão do furar fila? Sabe aquela questão de você dar prioridade, por exemplo, para uma senhora grávida ou para um idoso, né, no metrô? A gente pensa que isso não tem a ver com espiritualidade, ou isso não tem a ver com a bênção de Deus, isso não tem a ver com aquilo que Deus exige e espera de nós, mas é justamente isso que ele está dizendo aqui. Pratique a justiça. Então, se você está devendo para alguém, pague. É difícil muitas das vezes reconhecer isso, mas muitos cristãos mesmo, estão com o nome sujo aí na praça, porque não pagam o que devem. Você talvez conheça pessoas assim, espero que você não seja essa pessoa, mas você conhece esse tipo de gente, e quão ruim é o testemunho dessas pessoas. Pratique justiça, venha amar a bondade, né? Fazer coisas boas, não porque Deus vai me dar alguma coisa, mas porque eu preciso fazer algo nesse mundo de bondade. O mundo já está tão cheio de coisas ruins, você liga a televisão, você vê o noticiário, você vê a situação que o mundo está, quantas coisas horríveis têm acontecido, e a gente pensa, puxa, que mundo ruim, mas eu tenho colaborado com coisas boas, eu sou agente de bênção também na vida
das pessoas ao meu redor, seja da minha família, seja do meu círculo social, seja do grupo da internet, do WhatsApp, seja o que for, eu tenho sido bênção nisso também. E andar com Deus é maravilhoso. E é por isso, por exemplo, que o texto diz 2 pessoas que andaram com Deus, e essa é a expressão exata, andaram com Deus, um deles foi Enoque. Enoque agradou tanto a Deus que Deus levou para si, ele nem sequer morreu. Outra pessoa que andou com Deus, a Bíblia diz, foi Noé. E vocês sabem a história de Noé. Deus olhou o mundo inteiro e não viu ninguém bom e justo. Mas ele encontra em Noé um homem bom e justo e diz que ele andava com Deus. Agora, vamos parar para pensar o que Deus promete para aqueles que o seguem. Então, capítulo 4, versículo 1 e versículo 7, olha a promessa. O capítulo 4 inteiro fala de coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. Vejam ali o versículo 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Lembre-se, o livro de Miqueias era um livro que estava expondo o pecado do povo, por isso o povo iria para o cativeiro, ele iria ser levado prisioneiro para terras estranhas, ele iria ser levado primeiro uma parte para a Síria e outra parte para a Babilônia. Miqueias fala exatamente isso, ele cita a Babilônia aqui como o povo que levaria Judá para o cativeiro. Mas ele diz que o povo iria se purificar, o povo iria se converter, o povo iria buscar a face de Deus, e aí Deus entrega uma promessa aqui dizendo que nos últimos dias Deus iria restaurar todas as coisas e fazer com que a bênção viria sobre eles. No versículo 7, farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. E aí você lê todo o capítulo, que é muito interessante, Deus falando: eu vou restaurar, eu estou dando uma promessa para vocês, vocês busquem a minha face, primeiro, vocês pratiquem a justiça, vocês amem a bondade e andem humildemente pelos meus caminhos, eu prometo para vocês que eu vou abençoar a vida de vocês. E aí podemos dizer, como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja bem, ele está andando pelo vale de sombra, de morte, tenebroso, coisa, mas ele está tranquilo, porque ele sabe com quem ele está. Com ele está Deus. O que é verdadeiro? Capítulo 5, versículo 2, é a maior promessa de todas, de Deus para mim e para a sua vida. A promessa do verdadeiro, a promessa da verdade, do caminho, da vida. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E você percebe que a maior promessa de todas para aqueles que amam a justiça, de novo, vou pegar aqui novamente, amam a justiça, não, praticam a justiça, amam a bondade e andam humildemente nos caminhos de Deus, essas pessoas, elas têm um encontro verdadeiro com Jesus. Não é as obras que salvam, é Jesus. Mas as pessoas que estão buscando fazer coisas para Deus, buscando andar nos caminhos de Deus, há uma promessa de Deus de que
essas pessoas encontrarão Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não são as minhas obras que levam a Deus, não são os meus bons pensamentos, não é a minha cultura, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu não falo palavrão, não é porque eu sou uma pessoa comedida, que eu sou uma pessoa educada, que eu sou uma pessoa que se comunica bem com outros. Não é isso que me leva para Deus. É Jesus. Mas você só encontra Jesus quando você está andando com Deus. Entende? Então, é algo magnífico aqui. Porque Deus está olhando para o seu coração e não para os seus atos. Você pode ser a melhor pessoa aos olhos das pessoas. Você pode ser a melhor pessoa aos olhos dos homens. Mas se o seu coração está apodrecido, saiba de uma coisa, é o coração que Deus está vendo. Você pode ser uma pessoa que aos olhos humanos é uma pessoa fraca, uma pessoa desqualificada, ou uma pessoa, né, que os outros não gostam e tudo mais. Mas no seu coração você tem a vontade de conhecer Deus mais de perto. Eu quero dizer uma coisa para você. A boa notícia de Deus é que ele tem uma promessa, ele tem uma restauração, e ele tem o que é verdadeiro para você, que é Jesus. Para concluir, meus queridos, eu gostaria de dizer que nesse mundo nem tudo irá bem. Tem muitas pessoas dizendo, vai ficar tudo bem, o mundo vai melhorar. Vocês vão ver, vai passar a pandemia aqui agora do coronavírus e vai ficar tudo bem. As coisas vão se encaixar e o mundo será melhor. Haverá um novo mundo, né? Eu acreditaria nisso somente se as pessoas se voltassem para Deus, se elas praticassem justiça, se elas amassem a bondade e se elas andassem humildemente nos caminhos de Deus. Mas a Bíblia não me autoriza a fazer esse tipo de prognóstico. O mundo não vai melhorar. Nem tudo irá bem. Nem tudo irá acontecer da melhor forma possível daqui para frente. As coisas tendem a piorar, porque as pessoas não têm, nessa pandemia, se voltado para Deus. Elas não têm se voltado como elas deveriam. Algumas, sim, mas de uma forma geral, eu não vejo uma sede para encontrar a Deus. As pessoas continuam querendo viver na sua verdade. Se nem tudo irá bem, o que nos resta? Justiça, bondade e andar com Deus. Essa é a promessa que ele tem para você. Esse é a grande notícia que ele pode te dar. Por isso que evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, por isso que evangelho significa boas novas. As boas novas não é de que as coisas vão melhorar, não é de que tudo irá bem, de que você irá prosperar, de que você vai ter dinheiro, de que você irá ter saúde e que as pessoas vão te amar e vão te respeitar. A grande boa notícia é de que, apesar de que tudo irá mal, Deus tem uma vida de abundância para você. E essa vida de abundância não significa dinheiro, não significa fama, respeito, não significam bens materiais, mas significa que você, em abundância, terá um caminho sendo trilhado junto com Deus. Deus, ele estará através do seu Santo Espírito junto a você. Agora, você não está mais longe de Deus, você está nos caminhos de Deus. Se tão somente você disser, sim, eu quero. Pode ser que você seja uma pessoa que esteja na igreja há 50 anos. Mas eu quero dizer uma coisa, todos precisamos ainda nos arrepender de algo e buscar a Deus de alguma forma. Quero convidar você para orar e que venhamos a entregar a nossa vida nas mãos desse Deus e os nossos caminhos sigam
humildemente os caminhos de Deus. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela vida de cada um. Quero te pedir pela paz nos lares, quero pedir pela graça e a misericórdia do Senhor na vida de cada um. Eu sei que muitos gostariam de que as coisas melhorassem, que o mundo fosse melhor, que houvesse mais justiça, mais paz, mais harmonia, mais coisas boas, mas pela tua palavra nós sabemos que não irá assim. Mas no nosso lar pode ir assim. Na nossa casa, na nossa família, as coisas podem sim ir dessa forma. E ainda que a videira não floresça, nós queremos crer de que o Senhor irá trazer o sustento, irá trazer a bênção sobre as nossas vidas individualmente e como família. Se há alguém que precisa, Senhor, se aproximar de Ti, que o Senhor esteja tocando no coração agora para abrir a sua vida para ter um encontro pessoal com a Tua presença santa. Peço a Tua graça sobre aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo agora, e que o Senhor esteja se manifestando através do Seu Santo Espírito na pessoa de Jesus Cristo, esteja transformando esse coração, e que ela possa crer de que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, tudo que estiver na sua vida seja abençoada e que você pratique a justiça, ame a bondade e ande humildemente nos caminhos de Deus. Que Deus abençoe.